Boa tarde a todos os amigos que estão entrando no Fraternidades Online. Hoje nós estamos no dia 2 de janeiro de 2021 para começarmos esse semestre com uma programação maravilhosa. Estreando nessa nossa programação, nós vamos ter o nosso amigo ilustríssimo, Walter Perucchi, que vai falar um pouquinho sobre Aliança Espírita em Ribeirão Preto. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês que já estão nos assistindo, nos deem o feedback se estão nos vendo, se estão nos ouvindo, se o retorno de vocês está muito bom. Compartilhem a live, mandem para os amigos de vocês, porque esse tema é riquíssimo para todos nós que queremos conhecer um pouquinho da aliança e como ela surgiu na nossa cidade de Ribeirão Preto. E se você é de outro estado, de outra cidade, vai poder ter a oportunidade de saber como surgiu aqui na nossa região. E claro, implantar na de vocês ou deixar nos comentários como mais ou menos surgiu na cidade de vocês. Boa tarde a todos os amigos. Ninguém está nos dando bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Primeiro comentário. Boa tarde, Jean. Tudo ok? Som e imagem. Muito obrigada, então, pelo seu retorno. E vamos assim, eu vou dar agora uma boa tarde aqui para o nosso amigo Walter, para ele dar um oi para vocês antes da gente começar propriamente. Walter, é com você. Ok, Ananda, obrigado. Boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo. Vamos hoje prosear. Hoje estamos começando o ano, então a gente estamos aqui em Ribeirão, recebemos muitos ventos mineiros, né, que chegam aqui, então nós vamos dar uma proseada sobre essa história interessante que foi escrita nos últimos 40 anos. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos os amigos que estão chegando no Fraternidades Online. Nós estamos a 1 minuto para começarmos essa live maravilhosa que vai ser nessa tarde de hoje. Pedindo a vocês que compartilhem, comentem, deixem todos os comentários, tudo que vocês acharem necessário, perguntem, que hoje o tema vai ser riquíssimo. Boa tarde para a nossa companheira Rita, para o Ulisses, que já está aqui conosco, e para muitos companheiros que ainda não compartilharam nenhuma mensagem, mas que estão nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa tarde, a esse nosso ano, a esse segundo dia do ano. Nós teremos aí um longo caminho e que 2021 seja marcado com fortes emoções, com muita prosperidade para todos nós, muita saúde, muita paz, que nós estamos tendo aí um começo de ano com muita expectativa de que coisas boas virão ao longo desse ano. Boa tarde para a nossa companheira Silvia e para todos vocês que estão nos assistindo. Boa tarde para Carmen. Carmen Palma. Será que é parente da Valquíria? Valquíria Palma também. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, às 16h30, vou convidando vocês para estar num local confortável no lar de vocês, na casa de vocês, que a gente possa, nesse momento, quem se sentir à vontade, feche os olhos, quem aqueles que quiserem permanecer com os olhos abertos, que a gente possa, nesse momento, sentir toda a paz, sentirmos a presença de todos os companheiros, o nosso anjo da guarda que está no nosso lar, que caminha conosco, que nos auxilia nos momentos difíceis, que nos conforta nos momentos felizes, que nós possamos agradecer a este companheiro por estar ao nosso lado e junto dele que a gente possa sentir a presença de Jesus, deste irmão, deste mestre querido, que trabalhou conosco muitos ensinamentos, que a gente possa sentir o amor, o perdão, a caridade, a perseverança, a indulgência, a tolerância, que nós possamos sentir todas as virtudes que Jesus exemplificou, que nós possamos sentir que o seu amor e a sua luz entra no nosso lar, na nossa casa, iluminando todos os nossos cômodos, trazendo conforto para os nossos corações, que possamos sentir que Jesus vai nos levando e nos conduzindo até a presença de Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, que possamos agradecer a Deus,
a dádiva da vida, a oportunidade desta encarnação, deste encontro, a oportunidade de estarmos hoje ouvindo novas palavras, que nós possamos agradecer a Deus todo o ano passado que se foi e que nós possamos entregar em suas mãos, na sua essência, todos os nossos melhores sentimentos para que tenhamos aí uma tarde de muito esclarecimento. Que possamos iniciar assim, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos os amigos. Feliz 2021 para todos os que estão chegando. Boa tarde aqui para quem eu não vi, a Reisa, Fraternidades Online, a Val está online. Boa tarde para o meu amigo Adriano, para a Lili. Boa tarde para todos os companheiros. E é com enorme alegria que eu vou passando agora para o nosso palestrante dessa tarde, nosso amigo Walter Perucchi, que vai falar um pouquinho conosco sobre esse tema riquíssimo que é a Aliança Espírita em Ribeirão Preto. Walter, é com você. Obrigado, Ananda. Boa tarde a todos que estão entrando. Feliz ano de 2021. Se esse for um pouquinho melhor, já ficamos muito satisfeitos, né? Esse tema, na verdade, ele vai se dividir em dois, né? Hoje nós vamos falar a respeito dessa história da qual nós fazemos parte, né? Dessa caminhada que começou há 40 anos atrás, e no dia 16, daqui a 2 sábados, nós vamos falar sobre um aspecto mais amplo, envolvendo a aliança propriamente dita, os seus objetivos e como ela se enquadra dentro de todos os movimentos de unificação que nós temos, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Né? Então, hoje é uma prosa mais doméstica, né? Um pouco da nossa história, principalmente para aqueles que chegaram um pouquinho depois e, por vezes, não conhecem como tudo isso começou. Né? Bom, vamos lá. De verdade, a nossa história começa em dezembro de 1973, né? Quando foi criada a Aliança Espírita Evangélica. Sem esse movimento, sem esse esforço concentrado na propagação, disseminação das escolas de aprendizes, essa história não existiria. Poderia existir outra história, né? Eu acredito sempre que a espiritualidade tenha planos A, B, C, D, porque confiar totalmente em nós ainda vai um pouco de tempo, né? Então, nós somos muito dispersos, por vezes nós decidimos mudar as coisas enquanto elas estão se desenvolvendo, então é sempre bom ter outras alternativas. Me lembro, falando isso agora para vocês, me lembro de uma conversa do Kardec com o Espírito da Verdade, que ele relata no livro Obras Póstumas, né, onde ele foi comunicado sobre a missão que ele tinha, e ele fica muito preocupado, porque ele percebe que é uma missão de alta importância, né? Preocupado no sentido dele ter a capacidade de levar à frente todo esse esforço envolvendo toda a espiritualidade. E o Espírito da Verdade diz a ele, né, respondendo a uma questão, e se eu falhar? Ele responde dizendo, se você falhar, já tem outros previstos para fazer, né? Ou seja, a espiritualidade, ela planeja antecipadamente, planeja muito bem essa história. Então,
O fato aqui para nós é que essa história foi escrita, né, da forma com que ela foi escrita. Como seria se não houvesse a criação da aliança? Nós não sabemos, porque essa história não aconteceu, né? Talvez no universo paralelo, numa outra dimensão, tenha escrito de outra forma, tá certo? Porém, a nossa realidade é que, felizmente, tudo isso aconteceu. A aliança, que nós vamos falar com mais detalhes daqui a 15 dias, ela surgiu de um esforço de preservação e disseminação das escolas de aprendizes, né? Que estavam muito restritas à cidade de São Paulo e, em particular, à Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Federação como Casa Espírita. E, basicamente, a nossa história começa em 79, ou seja, entre 5 e 6 anos, 5 anos, porque a criação da aliança foi em dezembro, se eu não me engano, dia 4 de dezembro. Portanto, 5 anos depois, nós temos desenrolar dessa história. E essa nossa história aqui tem alguns personagens que são importantes, né? Falando de personagem, eu vou falar do Alain, né? E, eu não sei se o Alain está nos ouvindo, né? Mas o Alain, como se diz, foge disso como o diabo foge da cruz, né? Quer dizer, se ele tivesse aqui presente, ele estaria me dando um pito por estar falando sobre coisas envolvendo o nome dele. Mas se ele vir essa live, vai ver depois que eu a fiz, então aí ele pode ficar bravo quando ele quiser, que já foi, né? Esses dois personagens, que é o Allan Kardec Gonzalez, a sua esposa, Maria Helena Gonzalez, né? E uma figura muito próxima de muitos trabalhadores aqui do início, né, a mim pessoalmente, ao meu irmão, que é a Dona Lourdes, né, uma pessoa que nos toca profundamente o nosso coração por todo o bem que ela espalhou aí durante a sua presença entre nós, né. A mim, como eu disse, ao Wagner, meu irmão, a Rosana, a Denilde e outros companheiros aí da primeira hora, né, que fomos carinhosamente envolvidos pela Dona Lourdes. A própria Nanda lembra dela, embora a Nanda era uma criança naquela época, né, mas ela uma vez me falou, depois ela pode voltar aqui e contar, mas ela me falou que ela lembra dela como a avó Lourdes, né? Então, uma pessoa que marcou profundamente a nós, ambos discípulos, ambos conviveram, conviveram com o Armand. A Dona Lourdes, ela sempre esteve envolvida na parte da assistência espiritual, né? Ela foi a primeira dirigente espiritual dos trabalhos espirituais do primeiro núcleo aqui em Ribeirão Preto. E eu não sei, não tenho certeza se eles chegaram a se conhecer, né, lá em São Paulo, não me recordo se isso aconteceu. Inclusive eu conto para vocês, para mim estar aqui falando para vocês, para você me socorrer da memória de outros, né? Socorri da memória do Wagner, meu irmão, que conhece bem essa história do início, depois da Angélica, do Euler, tá certo? E é uma coisa muito interessante isso, quando nós estamos vivendo as situações, a gente não se preocupa, de alguma maneira, em deixar algum registro para o futuro, né? Para que as pessoas entendam um pouco como é que a história se desenvolveu, para que não fique criando situações desnecessárias sobre determinadas ocorrências, né? Mas nós não nos demos conta de que seria importante ter isso, portanto, agora, muito embora eu acho que a gente deva fazer, né, fica aqui um convite aí para todos aqueles que pensam igual, de nós nos juntarmos e
e resgatarmos essa história com mais detalhes de todos aqueles que participaram, para que a gente forme uma memória sobre tudo isso, né? Acho que é importante para as próximas gerações, né? Está claro que esse não é um trabalho que vá se esgotar, né? É um trabalho perene, porque ele se assenta em bases muito amplas, então ele não depende de uma pessoa ou outra, né? E as novas gerações aí, como vocês sabem, estão vindo, sabe, com muitos planos, com muito gás para fazer um monte de coisas boas que é necessário que sejam feitas. Daqui para frente nós temos que ser ousados no bem, né? Nós não podemos mais nos sentir acanhados, nós temos que entrar e fazer o melhor que a gente pode em cada situação. Então, eu estou muito convencido que tudo isso é algo que vai permanecer vivo por muito tempo. E é importante, daqui a 40, 50 anos, quando nenhum de nós talvez esteja mais aqui, que essa história esteja registrada, não por qualquer questão de vaidade ou não, isso realmente não tem muita importância, mas para que efetivamente se saiba que as coisas, elas fluem dentro de um apoio fundamental do plano espiritual, né? Sem esse apoio seria muito difícil, mas que não prescinde do nosso esforço individual, né? Da nossa dedicação, da nossa crença de que esse é o caminho certo que nós temos que partilhar, vamos colocar assim. Muito bem, em 79, o que nós temos? Nós temos o Alain com a Maria Helena vindo para Ribeirão, de São Paulo, né? Eles vieram para cá profissionalmente, e o Alain imediatamente se coloca a campo. Essa história, nesse momento, eu não vivi, porque eu pertencia ao outro grupo, que depois acabou se unindo, que é o grupo que a dona Lourdes, dos estudos que a dona Lourdes liderava, do mesmo material, que era o material inicial da federação, que ela trouxe com ela, os mais antigos talvez se lembrem, nós temos estudados, não no livro amarelo, mas nas apostilas. Então, ela trouxe as apostilas com ela de São Paulo, isso ela veio para cá muito mais tempo do que o Alain, e ela tirava xerox, nós tirávamos xerox para a gente poder estudar, né? E nós, este grupo, liderado aí pela dona Lourdes, nós estudávamos numa casa espírita no centro de Ribeirão Preto. E o Alain chegando aqui, isso também em 79, final de 79, começo dos anos 80, né? E o Alain chegando aqui em 79, imediatamente ele começa a procurar se em Ribeirão haveria algum discípulo, né? E essa história eu não sabia, o Wagner, meu irmão, me falou ontem, né, que ele pôs um anúncio no jornal: olha, eu sou da Aliança Espírita Evangélica, sou discípulo, estou aqui, quero começar um trabalho, assim, se tiver algum discípulo aqui, entre em contato comigo, meu telefone é esse. Ou seja, da maneira mais prosaica possível, né? E apareceram, né? Havia outros discípulos aqui em Ribeirão, então eles iniciaram um estudo, quer dizer, na verdade estavam iniciando a escola de aprendizes, né? Numa casa que ela existe até hoje na Rua Paraíso. Subindo a Rua Aurora, quando ela encontra a Rua Paraíso, lá na Vertibério, virando, né, subindo a Rua Aurora, vira na Paraíso, segunda casa do lado direito, hoje é uma casa de tintas, uma loja de tintas ali. Então ali eles se reuniam, se eu não me engano, às terças-feiras, para começar os estudos. Esta casa pertencia a um trabalhador que também conheceu o Armand lá na federação, e que eu não me lembro agora as circunstâncias que ele estava aqui na região. Então a casa era dele, ele se chamava Eduardo, o senhor Eduardo, como a gente falava, né?
E no final de 79, começo dos anos 80, por essas bobagens que, infelizmente, o tempo está cuidando de fazer desaparecer, né? O local que nós estávamos pediu que a gente se retirasse, porque, no fundo, segundo eles, nós estávamos atrapalhando os trabalhos da casa. A gente sabia que isso não era verdade, porque a gente ocupava uma sala, que era a sala de corte e costura lá da casa espírita, que ficava totalmente apartada, né? Ficava no mezanino, logo na entrada. O problema todo e isso nós vamos falar na live daqui a 15 dias, era a questão do Armand, dos conceitos iniciáticos, né? Ribeirão Preto era muito provinciana naquela época, então tudo isso acabava mexendo com as pessoas, então eles pediram que nós nos retirássemos, né? Então o que aconteceu é que nós saímos, né? E nós passamos a procurar um local, um novo local, onde a gente pudesse se reunir, mas era muito complicado, porque havia essa resistência natural que tem até hoje, né? Já visto as dificuldades que os grupos, quando tentam implantar escolas de aprendizes em centros espíritas existentes, sempre tem uma série de dificuldades para que isso funcione, né? E não chegou uma informação de que tinha um grupo que começava a estudar. A informação era, parece que eles estudam mais ou menos a mesma coisa que vocês estudam, né? E é um grupo novo, uma casa nova que tem lá na Vila Tibete. E aí, se eu não me engano, foi a dona Lourdes, ela passou isso para mim. Eu peguei o telefone, liguei para o Alain e falei ao Alain, assim, 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 me apresentei, está acontecendo isso, tal, nos informaram assim. O Alain falou, olha, vem aqui na terça-feira, vamos conversar das 7 às 8, que a gente começa os estudos às 8 horas, né? E na terça-feira seguinte, eu fui lá e o Alain me recebeu muito bem, né? Uma pessoa muito gentil, muito educada, uma pessoa muito firme nos seus princípios, né? Mas uma pessoa muito, muito educada. Ele me ouviu pacientemente e tentou me explicar, isso há 40 anos atrás, imagina, 40 anos atrás eu tinha cabelo, eles eram pretos, né? Então, jovem, você imagina, né? Acha que sabe alguma coisa, não sabe que não sabe nada, né? E ele tentou me explicar que nós estávamos falando da mesma coisa, né? Mas eu insisti e falava, nós temos o nosso grupo, a gente quer terminar os estudos que nós começamos. Mas os estudos que vocês estudam é um estudo que nós estudamos, vocês não estudam nas apostilas da iniciação? Falei, é verdade, então é a mesma coisa, mas eu insisti no sentido de que nós gostaríamos de um local para terminar os nossos estudos, né? E ele gentilmente cedeu o espaço para nós e nós continuamos os estudos que nós fazíamos na outra casa espírita. E a gente foi percebendo aí com o convívio de que efetivamente era a mesma coisa e não fazia sentido nós termos dois esforços, né? O próprio Alain falava isso, não faz sentido nós temos dois esforços ao mesmo tempo para o mesmo objetivo, vamos juntar os esforços, né? E foi assim que efetivamente se formou, vamos colocar assim, a primeira turma de escola de aprendizes, isso, né? Então aí embute uma grande lição, né? Algumas lições importantes. Primeiro, né, às vezes a gente fica muito chateado quando determinadas coisas acontecem, a gente fica preso ao porquê que aconteceu aquilo, né, e a gente não se liga de que não existe a possibilidade de uma porta na nossa vida se fechar sem que outras estejam abertas. A questão é apenas a nossa capacidade de enxergar isso, né? Quer dizer, se a gente diminuir o chororô, que é normal nessas circunstâncias, tá certo? Deixar com que isso passe rapidamente, você começa a perceber as oportunidades que aparecem. Ou seja, no final do dia,
aquele mesmo assunto. Eu não sei que história seria escrita se o pessoal dessa casa espírita não pedisse para a gente se retirar. Né? Seria uma outra história, não sei qual. Mas o fato é que foi isso que aconteceu. E isso ensejou a possibilidade de nós iniciarmos um trabalho, um esforço que, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais claro. Né? E a presença, tanto do apoio espiritual da Dona Lourdes, né, como elemento encarnado de fortíssima ligação com o plano espiritual, e a presença do Alain, com os seus princípios muito bem claros, muito bem definidos, foram fundamentais para que essa árvore muito tênue, né, recém-nascida, ela não fosse quebrada pelo vento, né, porque, naturalmente, houveram algumas dificuldades que não faz nenhum sentido a gente perder tempo em falar sobre elas, mas que essa convicção dessas duas pessoas, né, fizeram com que nós nos fortalecêssemos e não deixássemos levar por essas situações desnecessárias, mas que é do ser humano, né? Isso apareceu e, enfim, não dá para mudar o que aconteceu. Portanto, repito, né, a presença tanto da Dona Lourdes quanto do Alain, e nada acontece por acaso, são pessoas muito experientes, muito vividas dentro do espiritismo, foram fundamentais para que nós conseguíssemos seguir nesses primeiros anos difíceis, como são todos os começos, né? Os começos são sempre difíceis, e é onde nós passamos a dar valor a uma série de coisas. Né? Ali nós ficamos nesse local mais ou menos uns 2 anos, e aí depois nós nos mudamos, alugamos uma casa na rua Doutor Loyola, 2 quadras, também na Vila Tibério, né? 2 quadras para cima da Conselheiro Dantas. Né? É uma casa que a Doutor Loyola, ela desce em relação à rodoviária, então ali do lado esquerdo, 2 quadras antes da Conselheiro Dantas, nós alugamos a casa. É uma casa, e aí tem uma figura importante que eu gostaria de falar, faz muitos anos que eu não vejo, sinto muita saudade dele, que é um médium. Isso é importante que vocês entendam, é sempre necessário você ter um poderoso médium de efeitos físicos. E esse médium era o Ferreira. Ele era um médium fabuloso de materialização. O que ele materializava de muro, parede, telhado, era impressionante, tá certo? E ele era um poderoso médium de transporte, com a sua Kombi, tá certo? Que muitas vezes a gente ficava em dúvida se ela sobreviveria. Me contaram que até hoje ainda ele continua sendo um poderoso médium de transporte lá para a creche da Machado, tá certo? Então, se o Ferreira nos ouve ou vem assistir essa live, por favor, entre em contato, tenho muitas saudades de conversar com ele sobre este tempo. Então, fica aí uma dica, né, para os grupos que começam, tenha sempre um médium de efeitos físicos, um médium de materialização e um médium de transporte. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Né? Ali na Doutor Loyola, nós ficamos mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, acho que não foi muito diferente disso. Né? E aí já havia começado a criação, vamos dizer assim, o embrião do C.A.E. Simeone.
que é a segunda casa que ela surgiu da primeira turma, com o apoio da segunda e da terceira turma, né? Mas antes de falar do Simeone, né, só para terminar essa história, como é que nós chegamos na Machado? Ali nós percebemos que nós precisávamos de um local mais estruturado e maior, porque é impressionante a quantidade de pessoas que começavam a fazer parte da nossa vida, né? Não só na assistência. Quarta, uma diferença em relação à época que nós vivemos hoje. A grande porta, a porta larga de entrada na casa espírita, 40 anos atrás, era a Câmara de Passe, e hoje já não é mais a mesma coisa, né? A vida nesses últimos 40 anos se tornou muito mais complexa de se entender, né? Todas essas mudanças que vêm acontecendo bastante em relação a todos os aspectos da vida, independente da pandemia. A pandemia é só um aspecto, talvez mais relevante, mas é um aspecto das mudanças que têm acontecido, e as pessoas muito nos procuram no sentido de entender a complexidade da vida, né? Isso é fundamental para que a gente se organize mais adequadamente daqui para frente. Então, foi uma mudança muito grande, né? A Câmara de Passe, não é que ela deixou de ser importante, assistência espiritual, não é isso, tá certo? Mas, aquela época, todos procuravam a casa espírita porque tinha um problema. De problema físico, problema espiritual, problemas de obsessão. Embora exista isso, sem dúvida alguma, até hoje, tá certo? Você já tem um percentual muito mais expressivo de pessoas que buscam as casas espíritas para entender melhor a vida, né? Então, isso é uma mudança significativa dessa situação. E a gente entendeu que não dava para a gente ficar alugando uma casa ali, um pedaço aqui, um puxadinho ali, nós precisávamos de ter um local, e aí começou-se a busca desse local. Quase, em vez de ser na Machado, a casa seria lá na Via do Café. Mas a Via do Café tinha uma questão, eu pessoalmente não cheguei a conhecer o terreno que nós compramos lá na Via do Café à época, mas o Alain sempre nos dizia o seguinte, que o Armand comentava com ele que a atividade de uma casa espírita tem que ser uma atividade mais silenciosa. Então, ele falava, procurem evitar casas em avenidas e procurem evitar casas em esquinas, né? Até achei interessante essa colocação. Casas de meio de quadra, locais de meio de quadra, mais retirado, é mais apropriado a uma atividade da casa espírita. Eu não sei se por isso ou por alguma outra circunstância, mas o assunto não progrediu na Machado, na via do Café, e através de pessoas amigas, né, pessoas que embora não sejam pertencentes a um movimento, são pessoas que se aproximaram por amizade, nos ajudaram bastante no início da concepção deste plano de nós termos uma casa mais estruturada para poder atender as pessoas, né? E através dessas pessoas houve uma oportunidade em que apareceu o terreno lá na Machado de Assis, onde a casa está lá até hoje, e por interesses que havia de uma pessoa de ficar com o terreno lá da Via do Café, e ali que nós definitivamente nos instalamos lá na Machado de Assis. Então, basicamente é isso. Antes de nós chegarmos a Machado, foram mais de 5 anos de atividade em busca de uma estruturação, e nós passamos por 2 locais provisórios até que a gente se estabelecesse lá na Machado, como estamos lá há mais de 30 anos, né? Basicamente,
o Simeone, como nós estávamos falando, ele é um produto das primeiras turmas da escola de aprendiz. E aqui eu não posso deixar passar o reconhecimento de uma pessoa que veio a desencarnar pouco tempo depois, que, se eu não me engano, ele se chamava Levino, né? Nós chamávamos ele de Senhor Levino, acho que é isso. Ele tinha uma casa, ele morava lá no Simeone, a mais ou menos uns 100 metros da onde que está o CAE Simeone, e ele pertencia, eu não me lembro agora se a segunda turma ou terceira turma, não me recordo agora, e ele gentilmente cedeu a sua casa para que nós começássemos uma atividade lá no Simeone. Ele abriu as portas da sua casa e aí nós íamos todos os domingos lá fazer evangelho no lar e começando as atividades. De novo, o Ferreira foi muito importante, porque logo depois apareceu a oportunidade do local onde que o Simeone está, e aí a materialização de muros e paredes foi fundamental. Basicamente, o que vocês veem lá até hoje de estrutura foi materializado nessa época que eu estou comentando com vocês, né? E uma coisa importante, eu acho interessante que todos tenham em mente, é que as características de cada local, elas se manifestam por situações próprias, né? Então, o Alain sempre nos ensinou que quando você abre uma casa, naturalmente você começa pelas reuniões de vibrações para fazer a estruturação da sustentação da casa, e aí você começa com um trabalho de assistência espiritual de adultos. Pelo simples fato de que um adulto não enviaria os seus filhos a uma casa espírita sem antes conhecê-la, né? Parece muito razoável. E aí, quando nós começamos as atividades nesse local onde o Simeone está hoje, não aparecia ninguém na assistência espiritual segunda-feira. Ninguém. E passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não aparecia absolutamente ninguém. E eu me lembro que nós tínhamos uma jovem, uma companheira nossa, que ela falava nas nossas reuniões, né, que a gente não entendia o que estava acontecendo, problema de divulgação, então vamos fazer mais faixas e fazer divulgação, tudo. E nada acontecia. Ela falou, por que a gente não começa com assistência espiritual de criança? Né? E eu, né, diante da minha sabedoria infinitamente pequena, né, eu dizia, não vai funcionar, porque se o adulto não vem, a criança não vai vir. Eu reparava que aquilo deixava entristecida, né, e passava, na próxima semana mesmo, bom, se repetiu isso 3, 4 vezes, que no momento eu falei, bom, nós não temos nada a perder, já não temei ninguém mesmo, então vamos começar assistência espiritual infantil, vamos fazer sábado à tarde, vamos fazer uma semana de divulgação, tá certo? E vamos ver, né? Bom, gente, no primeiro sábado apareceram 60 crianças. 60. E aquilo foi para todos nós, principalmente para mim, um aprendizado assim, preciosíssimo, né? A espiritualidade, ela tem tudo encaminhado, tudo planejado, e na maioria das vezes nós, com a nossa inflexibilidade, nós somos os obstáculos, né, deste processo, né? Então, foi uma lição que eu aprendi importante, né, para a minha vida, que eu guardo, assim, bem junto comigo, e provavelmente alguns de vocês já ouviram essa história, porque eu conto em algumas turmas, porque eu acho que é muito importante que você tem as diretrizes gerais, mas as diretrizes gerais se subordinam às necessidades específicas de cada circunstância, né? Então,
o Simeone nos ensinou isso, né? Do Simeone, né, você tem algumas iniciativas que tiveram resultados muito interessantes. Todas com... Aí você já não tem mais nenhum tipo de... Como é que eu chamaria isso? Não é personificação, isso não está certo. É que quando o trabalho se abre, as oportunidades se abrem, e esse é um dos maiores feitos do conceito da aliança, que é a possibilidade de dar às pessoas execução dos seus planos, da sua programação reencarnatória. Então, alguns anos depois, 5 anos depois, você já tem grupos que se estruturam independentemente de qualquer coisa que remontasse ao grupo que originariamente estruturou essa ideia aqui em Ribeirão Preto, né? Ou seja, o trabalho começa a se expandir numa progressão geométrica e as pessoas começam a dar sentido e seguimento aos seus programas reencarnatórios, né? Então, o Maria Lídia, por exemplo, ele é uma consequência direta do Simeone, porque o Marcos e a Sueli Perosa, junto com a mãe do Marcos, que frequentava lá o Simeone, eles foram incentivados ou foram levados, a gente nunca sabe direito como é que a vida funciona, mas ela abre as possibilidades, né? E as circunstâncias foram se sucedendo, né? De tal maneira que às vezes você passa por etapas, né? Então, o Euler me contou essa história que eu não sabia, que o pessoal fez um pit stop lá no Centro Espírita Mariano do Nascimento, antes deles se dirigirem ao local aonde que eles estão hoje, tá certo? Ou seja, a vida ela vai se estruturando, né, de tal maneira que as coisas elas se enquadrem relativamente a isso. Da experiência do Maria Lídia, por exemplo, você tem o próprio Chico, né? O próprio Chico, aí o Euler me contava isso ontem ou anteontem, quando nós estávamos falando sobre essa história, de que o Chico começou, na verdade, com um trabalho de assistência social, né? Uma sopa, né, que o pessoal queria levar o efeito, né, ele, a Vanessa, o Delson, né, isso estamos aí mais ou menos 2005, 2006, né, ou seja, são circunstâncias que vão acontecendo, mas o fundamental, essa que eu entendo seja a grande lição desse processo todo, né, é que nós não sejamos obstáculos, que nós sejamos elementos que propiciem as oportunidades da execução dos planos reencarnatórios de todas as pessoas. Muitas vezes nós queremos segurar na nossa mão que a coisa seja dessa forma, porque se não for assim não vai funcionar. Sempre que isso acontece, nós temos que ficar alertas, tá certo? Absolutamente não estou dizendo que tudo pode ser feito de qualquer forma, não é isso, né? Mas nós temos que ficar atento sempre às circunstâncias da vida, que a vida nos manda sinais, né?
como é que a espiritualidade atua? Atua através dos sinais da vida, que nos fazem chegar possibilidades e que, por vezes, a gente põe o pé em cima, né? E a gente acaba atrapalhando esse processo todo, que, felizmente, aqui na regional de Ribeirão, né, a gente tem tido uma possibilidade de expansão das oportunidades de execução dos planos reencarnatórios de cada um muito interessante. Hoje nós já contamos com mais ou menos 20 grupos que estão ligados, 20 casas, que estão ligados à nossa regional. Eu não me lembro em detalhes da sequência, porque muitas iniciativas aconteceram ao mesmo tempo, né? Mas do primeiro núcleo, que é o CAE Machado, que à época não era na Machado, como contei para vocês, era na Rua Paraíso, né? Aí nós tivemos o Simeone, o Parque Ribeirão Preto, né? O Parque Ribeirão Preto foi uma das primeiras casas, acho que foi a terceira casa. Aí nós temos, mais ou menos na mesma época, o Secal, né? que foi um grupo que se formou aí com a presença do Dorival e outros que se cercaram, né? O Dorival gentilmente abriu as portas lá da sua, se eu não me engano, uma empresa dele, uma empresa de segurança que ele tinha, eu não tenho muita certeza disso, mas eu me lembro que nós íamos lá, nós ocupávamos umas salas antes de ser construído onde o Secal hoje, ao lado, né, ao lado, efetivamente. Nós temos o Procópio, né, que se hoje conhecemos como Cita Castro, né, e com um grupo, junto com a Ivone e outros, que se dedicaram a estruturar esse trabalho importante que o Cita Castro tem. Aí você tem Maria Lídia, o Manuel Pena, o Chico, e todas as outras casas aí mais recentes, o André Luiz, o pessoal de Pradópolis, o pessoal de Pontal, e a turma lá de Barretos, que rapidamente vai se tornar uma regional, porque eles estão trabalhando com bastante afinco, e assim as oportunidades vão surgindo e nós vamos dando cumprimento pelo menos tentando fazer aquilo que julgamos que deveríamos fazer, né? E quando menos você percebe, passaram-se 40 anos, né? Daqui a um pouco vai passar meio século, e é algo que às vezes a gente para e pensa. Uma vez perguntaram ao pessoal das casas André Luiz se eles soubessem o volume das atividades que estariam reservadas às casas André Luiz, se eles teriam feito, né? E um dos seus fundadores foi muito sincero, ele falou que não seria feito. E eu acho que isso se aplica a todos nós, né? Basicamente, ninguém há 40 anos atrás tinha, talvez o Alan tivesse alguma percepção disso, né? Mas com certeza nós não tínhamos nenhuma percepção do que estava acontecendo e como isso se desenvolveria, né? E normalmente é assim, gente, é importante que vocês todos entendam isso, né? Não existe nada que se manifeste de uma forma muito grandiosa, né? Não existe nenhuma trombeta que soa anunciando algum grande evento. As coisas acontecem, vão aparecendo na nossa vida, e se aparecem na nossa vida é conosco mesmo, né? Não é engano, não aconteceu por acaso. E nós temos que tentar a cada momento fazer o nosso melhor,
não conheço outro caminho. Até 95, nós pertencemos à Regional de Araraquara, que é anterior a Ribeirão Preto. Ali nós nos lembramos da figura muito amiga, muito fraterna do Ângelo Lorenzetti. O Ângelo era irmão do Valentim Lorenzetti, um dos fundadores da Aliança, né? O nome dessas pessoas vocês encontram nesse fascículo amarelo, né? Quando você vira ali tem uma série de nomes que foram as pessoas que escreveram e revisaram. Ali você tem o nome do Alain, do Valentim, do Jacques, do Coutinho, do Ney Prieto, tá certo? Que é um amigo, que faz muitos anos que eu não vejo, um amigo inicialmente de profissão, né? Ele é engenheiro como eu, e uma vez ele me visitou no escritório que nós tínhamos lá em Sertãozinho, um outro local, ainda estamos em Sertãozinho, mas era um outro local, e aí nós começamos a conversar sobre essa época da formação da aliança, né? E quando nós percebemos era 9 horas da noite, ele chegou às 2, às 9 horas da noite, nós estávamos conversando e ele me contando de como se criou, como se formou tudo isso, né? Sempre uma alegria muito grande você ouvir essas histórias, né? E você percebe que todas são exatamente iguais, não existe nada que quando começa você fala, vai ser uma coisa grandiosa, não. O que está reservado foge totalmente ao nosso controle, né? O caminho, muitas vezes, foge ao nosso controle. Tá certo que o Armão e o pessoal tiveram um cuidado muito grande em estabelecer passes em cima das quais a gente pudesse construir com mais segurança. Mas cada história é uma história. Nós temos que estar atentos a essa realidade, né? E hoje, né, nós temos uma situação que faz parte do nosso momento e que nos obriga a nós avançarmos, né? Essas dificuldades são, como Kardec falava, são aguilhões que impulsionam a humanidade. Então, quando eu pessoalmente e outros com que eu tenho conversado, assim, mais antigos, mais das primeiras horas, nós paramos e pensamos sobre isso, a nossa percepção é como que se tudo isso que foi feito fosse uma preparação para o momento que nós estamos vivendo, o momento presente e o futuro, né? Esse futuro que bate à nossa porta e que a gente não entende direito como vai ser, porque é um mundo totalmente novo, diferente daquilo que nós, da minha geração, nós conhecemos, né? Nós tentamos entender, mas de verdade ainda não é totalmente claro como nós vamos nos organizar neste novo mundo que se apresenta. Mas a gente percebe que essa jornada fez todo sentido por este momento que nós estamos passando, né? E era imperceptível aquela época que nós chegaríamos a um momento de termos trabalhadores com tantas diversidades de atendimento como que nós temos hoje. Quantos colaboradores se juntaram, se irmanaram no serviço ao bem comum, né? Cada um com enfoques, de olhares distintos sobre o mesmo tema, né? Servir. E que são totalmente apropriados a este momento complexo que nós estamos passando, né? E eu penso que para todos nós, né, quando nós nos aproximarmos do encerramento da nossa tarefa planetária, nessa experiência, eu acho que é fundamental que, ao olharmos para trás, a gente perceba que o fato de termos vivido não foi
não foi algo que passou, mas foi algo que, de alguma forma, teve a sua importância na vida daquelas pessoas que te cercam. Eu acho que, quando eu olho esse momento, eu relembro toda essa jornada e é como se tudo começasse a se encaixar. Eu acho que nós nos preparamos para esses momentos e queira Deus que a gente seja digno do momento que nós vivemos. Então eu paro por aqui. Ananda, se você quiser voltar, lembrando a vocês que daqui a 15 dias nós vamos falar um pouco da história geral da aliança e dos movimentos de unificação. Tá? Obrigado a todos. Walter, é sempre bom poder relembrar. E aqui a gente tem alguns companheiros que também trouxeram algumas lembranças, né? A Val começa falando que é um registro imensamente importante essa live, a gente está aí recapitulando e deixando, né, como registro, como informação para as gerações que estão chegando saber como tudo começou. Você Né? sabe, antes de você prosseguir, algumas vezes eu já conversei com a Val a esse respeito, né? E eu acho que nós precisamos criar um pouquinho de vergonha, eu, a Val e outros, né? E colocar em prática a ideia de nós termos um registro organizado de todas as histórias das nossas casas, sabe? Eu acho que nós precisamos fazer isso. Vamos aproveitar esse momento. Val, estou desafiando aí, eu ler todo o pessoal aí, se sintam todos convidadamente desafiados, tá certo? Vamos pôr em prática isso para que fique esse registro para daqui a 40 anos alguém pergunta como é que foi essa história? Mais ou menos essa história foi assim. É sempre bom. O Ulisses trouxe a seguinte colaboração: dos nomes aqui citados, devo fazer menção à senhora Lourdes, que, segundo percepções, está acompanhando o CAE Machado, evidentemente no plano espiritual, porque ela já desencarnou, e o senhor Ferreira, até pouco tempo, servia a comunidade e a creche, né, da CAE Machado como médium de transporte. Exato. E ele também nos traz que Walter Peru, que aqui nós brindando com sua exposição, nos brindando com a sua exposição, e Denilde e a Sandra ainda na ativa, né, na Machado. Claro. Quanto ao senhor Alain e a Maria Helena, salvo engano, estão em São José do Rio Preto. É correta a informação do Ulisses. Eles se mudaram em 2015 daqui de Ribeirão e hoje eles estão radicados em São José do Rio Preto. Fica aqui o convite, se eles estiverem nos vendo ou se nos virem posteriormente, quiser fazer live, dar a contribuição, estão convidados. Aqui o Fraternidades Online, eu não sei quem postou, está nos trazendo que o senhor Ferreira continua na ativa na assistência espiritual da Casa Paiva. E antes da pandemia, quando eu fui dar uma preleção, o senhor Ferreira estava lá, firme e forte no Paiva. Fica aqui o nosso abraço para ele. Você, Walter, falou de pessoa, do caso da moça, da criança, que falava sobre assistência infantil no Simeone, né? Aqui a gente tem um relato da Carminha. Quem sabe foi ela, né? Vamos ver o relato dela. A minha turma de escola começou na Doutor Loyola, terminamos na Machado. O meu primeiro trabalho foi na evangelização infantil, junto com a Jaci no Simeone, há 30 anos, né? Como é bom recordar esse tempo. Então, se não foi a Carminha ou a Jaci, elas conhecem a moça que... Então, se elas lembrarem, porque a única coisa que eu lembro que quem atrapalhou fui eu, tá certo? Então... A tia Alice ainda colocou aqui, quantas memórias. Eu achei que a tia Alice era dessa época, mas ela colocou que ela entrou em 1995. Havia um pouquinho depois. A Alice é novinha ainda, né? Ô, Ananda, deixa eu te perguntar, quando teu pai fazia escola, quantos anos você tinha? Quando meu pai ingressou na sua turma, porque ele foi da segunda turma
lá no Dr. Loyola. Eu ainda não era nascida. Eu não tenho certeza se o meu irmão era nascido. Eu nasci depois. Eu nasci no final da década de 80 e início do 90, né? Porque eu nasci de 89. Então, nesse período, eu ainda não estava encarnada. Né? Meu pai que estava, fazia escola, né? E aí eu conheço a avó Lourdes, dela fazer todo o processo de gestação com a minha mãe e tudo mais. Certo. Por Olha isso que que para coisa mim ela era a avó interessante. Lourdes. Não, pois é, você já tinha me contado essa história, mas eu fico maravilhado com isso, né? Quer dizer, é essa história que é bonita, né? Quer dizer, passaram-se tantos anos e agora você está à frente aí de algumas iniciativas importantíssimas para nós, né? Eu comento bastante, falei muito com o Arley sobre isso, quando a gente comentava sobre o Reluz, né? O Reluz estava aí na fase final de construção, então uma vez nós estávamos conversando sobre exatamente isso, e o seu caso é a personificação disso que nós estávamos falando, ou seja, depois que você passa um certo tempo como esse, você começa a ter aqui os alunos das turmas do plano espiritual, entende? Então, os alunos do plano espiritual fazem escola de aprendizes se preparando para as suas Para encarnar. encarnações, né? E Não tenho. hoje a bondade de Deus nos permite a felicidade de nós convivermos com jovens que foram alunos das escolas de aprendizes do plano espiritual, né? Isso é maravilhoso, né? Muito bom. A Val nos traz um outro depoimento. Quando lembro do meu início na IAE, meu sentimento é de imensa gratidão. Muito obrigada, Walter. Você foi e é muito importante na minha formação enquanto ser. Esse é o relato da Val. Gentileza da Val. Aqui eu tenho. Ulisses nos trouxe mais um. Comprometo-me a apoiar este acervo histórico de formação da regional. Olha que ótimo! Já está aqui registrado que Ulisses se compromete. Perfeito. E a Ju nos traz, aqui por enquanto, é o nosso último relato. Me lembro de acompanhar meus pais nos anos 90, no início do CECAL. Eu devia ter uns 5 anos. Cresci no centro e fiz parte da evangelização em mocidade. Isso foi essencial na minha formação. Agora, ouvindo um pouco da história da Aliança em Ribeirão, só tenho a agradecer a todos que iniciaram esse trabalho na cidade. Fez toda a diferença na minha vida. A Ju e muitos relatos da minha geração, né? A gente agradece muito Claro. aí as pessoas que nos precedem, que tiveram toda essa formação, né? Para nos trazer todo esse conhecimento. E, claro, já tem uma estrutura. E agora a gente aprimora, né? E você sabe, Ananda, amigos, eu vejo a beleza disso tudo nessa sucessão, ou seja, vocês, jovens, né, da sua geração, da Ju e de todos os outros, vão proporcionar todas as possibilidades de outras gerações, vocês vão trabalhar nas escolas de aprendizes, ensinando, e não só os encarnados, mas os encarnados também. E quando o tempo passar e vocês estiverem já mais experientes, vamos dizer assim, acredito que vocês terão a felicidade de recebê-los e de reconhecê-los como tal, né? Isso é maravilhoso. Para encerrar, nós temos a Glória também, que nos trouxe mais um relato. O Pedro, nosso dirigente da mocidade, hoje foi aluno antes de nascer, quando os pais eram alunos. Isso a gente tem muito nas escolas, né? Porque a gente tem os pais que têm esse período da gestação e tudo mais, e eles acabam acompanhando até no ventre da mãe e já estão aí sendo preparados. Sim, sim. Nada por acaso. Eu acho, Ananda, que a nossa percepção da realidade que nos cerca é muito pequena, efetivamente, né? Ou seja, eu acho que quando a gente estiver de volta lá, provavelmente a gente vai se dar conta de que é de uma magnitude muito maior do que nós poderíamos imaginar, né?
Certo. Bom, O Ulisses está trazendo essa contribuição, acho que seguindo a sua fala, né, onde ele está dizendo que algumas casas iniciam com uma determinada característica. No entanto, penso que devemos ficar atentos à mudança social para acompanhar e amparar o que for necessário, porém sem deixar a coluna mestre, que é as escolas e a disciplina. Essa é a contribuição do nosso companheiro. E aqui a gente finaliza, eu acho que eu não pulei ninguém. A Glória está dizendo que ela está há 16 anos no Reluz, ó, na Machado, estamos na Casa Reluz há 16 anos. Então, os companheiros que estão nos assistindo, alguns são já estão conosco aqui nesse movimento há alguns anos. E espero que continuem por muito, muito tempo, encarnados ou desencarnados. sem dúvida. Walter, eu acho que nós encerramos, né, assim, os comentários. Agradeço imensamente a sua colaboração, o seu apoio, trazer todo esse material que enriquece muito, que nos traz esse sentimento de felicidade, de gratidão. A gente está começando o ano recapitulando, né, voltando às origens, para que a gente possa até se redescobrir quando a gente voltar, né, desse período da pandemia, para dar, às vezes, novas formas, as casas vão ter um outro olhar de como vão estar recebendo as pessoas, né, então é bom a gente ver como foi no começo, como a gente vai estar se adaptando também a esse período da pós-pandemia, que a gente espera que seja logo, e fica aqui o nosso sentimento de gratidão. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade, né, e mais uma vez desejar um ano feliz para todos nós. Obrigado. Obrigadão a todos vocês que estão nos assistindo, obrigado ao Walter, que a gente possa nesse momento fecharmos os nossos olhos e agradecer ao Pai por todos os ensinamentos, por ele nos dar a oportunidade de trabalharmos, de servirmos, de estudar, de crescer, de evoluir. Todos nós temos uma capacidade imensa, né, desse processo de evolução íntima. Então, fica todos aqui convidados, os que aqui estão, sintam um abraço de toda a equipe espiritual que conforta cada um que está aqui nos seus lares, e aqueles que estão nos assistindo que ainda não são do movimento da Aliança, sintam o convite, né, de conhecer uma casa, de saber como funciona a estrutura. Todos serão muito bem-vindos nas escolas, nas assistências, e nos próximos sábados nós vamos falar de diferentes trabalhos, né, de como tudo funciona, porque aí ficaria mais fácil de você que não conhece saber como é esse movimento. Que possamos agora encerrar, eu vou encerrar próximo aqui do nosso horário das 18 horas, eu vou encerrar hoje com a prece da Nossa Senhora. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os aprendizes, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, fiquem todos em paz. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, que depois a gente responde para vocês. Walter, brigadão pelo apoio, pela colaboração. E até a próxima, né? O Walter vai estar aqui daqui a 15 dias, não percam. E no próximo sábado a gente vai ter uma outra palestra nessa sequência, que também é muito legal, muito importante. São todos convidados. Tchau, Walter. Tchau para todo mundo. Tchau.